Bem-vindos, bem-vindos. Este é o biômetro de Bovie, ou de Bovis, né? Já portuguesamos a palavra, o nome do criador. Ele serve para medir energia vital, energia de vida, energia que estão nos seres vivos, pessoas, né? Animais, plantas, ou energia que esteja armazenada. Você pode pegar um seixo, por exemplo. Esse aqui não é bem um seixo, mas é estilo um seixo. Aqui nós temos um seixo. E você pode carregá-lo com energia vital. Um reiki, gráfico alta vitalidade, né? Energia prânica, outras tantas possibilidades. Então você carrega o objeto com energia vital. Alguns objetos têm mais capacidade do que outros, certo? Objetos metálicos como esse não serve. O trabalho do Reich com o orgone, ele detectou que o metal repele a energia vital. Então o metal não serve para armazenar. Mas ainda assim, né? Então, nós temos um detalhe importante, que nos objetos onde a energia vital está armazenada, ela tende a decrescer, né, a se esvair, até que não resta quase nada. E nos seres vivos, nós estamos constantemente trocando energia vital. Com outros seres, com os nossos próprios pensamentos, nós estamos gastando. E, em geral, nós gastamos mais do que recebemos. Isso acelera o envelhecimento, isso acelera o decaimento do nosso corpo, das nossas capacidades, e muitas vezes adoecemos, né? Pelos excessos. Crianças, psiu, sai daí. Esses gatos. Com base nisso, nós somos, na verdade, uma resultante. Conceito lá da física, da geometria, né, da matemática. Porque quando você faz uma medida com o biômetro, no meu entendimento, você está fazendo uma medida pontual, uma medida naquele momento, certo? E isso é crucial na avaliação do biômetro, na avaliação das pessoas. Muito raro você fazer uma medida e a pessoa se manter com aquela energia o tempo todo. Durante um tempo, nos meus atendimentos presenciais com Reiki, eu inseria a radiestesia para fazer alguns testes, alguns experimentos, algumas observações, né? E foram várias. E numa delas, eu media a energia vital dos clientes quando eles chegavam para o atendimento e media depois do atendimento. Essa avaliação se revelou inútil, porque o cliente chegava com uma energia muito variável, às vezes bem, às vezes mal, às vezes mais ou menos, com energia, né? Mas no final ele estava sempre no topo, sempre com 10 mil. Então estava sempre carregado. Então eu vi que isso aí não tinha muita utilidade, né? Essa comparação início e fim. A medida inicial, sim. Aí eu comecei a medir logo após o acolhimento, porque o cliente chegava, a gente conversava, deixava a pessoa desacelerar, botar para fora alguma coisa que estivesse incomodando, respirar um pouquinho, porque às vezes a gente está tão, né, quase não respiramos. E aí eu fazia uma medida logo que ele chegava e logo depois desse acolhimento, antes da aplicação do reiki. Invariavelmente, nesse momento, a energia dele já estava com uma tendência de topo. Por quê? Porque, sendo eu reikiano, durante o atendimento, durante a escuta, durante a troca inicial, já havia reiki fluindo para ele e já ia recuperando a energia vital. Então, cheguei a fazer um cálculo percentual que acabou se perdendo, depois abandonei essa prática. Mas, em geral,
a pessoa começava a tender para esse canto aqui, independente de como ela estivesse chegado. Mesmo casos de doenças graves, a tendência era essa subida da energia vital. Era um dos primeiros efeitos que eu observava. Porém, devido a algumas particularidades dos atendimentos, eu conseguia fazer uma medida do cliente 1 hora, 2 horas depois do atendimento, né? Porque ele, às vezes, era uma clínica assim com vários profissionais de terapia holística, então às vezes atendia com reiki e fazia alguma outra coisa aqui, esperava um detalhe ali, e eu aproveitava para fazer algumas medidas. E invariavelmente, terminada a sessão de reiki, a pessoa com um topo de energia vital, ela começava a decrescer. Por quê? Porque é pontual. Você se abastece de energia, você começa a gastar. É a coisa mais natural que existe para o ser humano, né? Os pensamentos se agitam e você já quer resolver isso, quer resolver aquilo, quer fazer acontecer. Então, a nossa energia vital, ela está sempre oscilando. Está sempre oscilando. Ela nunca vai ser estável. Nunca é um termo forte. Raramente. Em algumas pessoas ela fica de uma certa estabilidade. Tanto abaixo, quando a pessoa está numa situação muito grave de saúde, quanto acima, quando a pessoa tem uma estabilidade, um despertar mais avançado, né? Então, o cuidado que nós temos que ter ao usar o biômetro é não tirar conclusão com base em coisas pontuais. Nós precisamos ter essa informação, faz parte do processo de análise do cliente, do atendimento, mas não podemos basear tudo em cima disso. Quando você faz uma análise do cliente e ele está com uma baixa energia vital, você tem que buscar mais informações. Você não pode tirar a conclusão a partir disso. Um cliente com baixa energia vital, logo no começo do atendimento. O que isso indica? O que isso significa? Significa que há um problema, que há uma dificuldade. Quanto menor a energia, mais intenso. Mais intenso. Aí você tem que lançar mão de outros gráficos de análise. Você tem que avançar com a sua pesquisa radiestésica para identificar a razão da pessoa estar com uma baixa energia. Ela pode ter tido um conflito muito intenso no trânsito e aquilo esvaziou ela. Ela pode ter encontrado uma pessoa amiga na entrada do atendimento que drenou a energia vital. Ela pode estar imersa em pensamentos cíclicos negativos que estão consumindo. Ela pode ter uma doença física muito grave. Então, o radiestesista ou o terapeuta holístico que usa biômetro para fazer medidas tem que saber, essa medida é pontual, é desse momento. E a partir disso eu vou buscar mais informações. Porque na hora que você tira a energia e ela está com 6.500, que está mínimo do mínimo de vitalidade ali, boa para um ser humano, é naquele momento. Dali a pouco ela pode cair, voltar, cair, né? Ou pode aumentar um pouquinho e não permanecer. Então, o terapeuta precisa fazer um acompanhamento. O biômetro nos dá uma medida, uma informação importante, mas que a gente não pode generalizar. A pessoa não vai estar com essa medida aqui o tempo todo, o dia inteiro. De repente ela chega em casa e a sala, ou o quarto, ou a cozinha está dentro de um ponto ali de energia telúrica que causa um desgaste excessivo e a pessoa chega bem e tem alguns minutos ali ela... Então, quer dizer, lá no atendimento ela estava ótima, 7, 8 mil, 9 mil. Chegou em casa, 2, 3 minutos num ambiente impróprio, ela vai cair para 4. E o nosso corpo aguenta essas oscilações, né? A gente se abastece com energia de outras formas. Mas, à medida que essa oscilação ela é muito frequente,
Aí nós estressamos o corpo e nós caminhamos para a doença. E o radiestesista ou o terapeuta holístico precisa estar atento a isso. Uma pessoa que morre não fica com zero de energia vital. Não automaticamente. Leva 2, 3 dias para que se desconecte, né, para que se desfaça todo o nosso campo energético, para que a pessoa realmente fique a zero. Então, quando você mede zero, você está medindo errado. Há algum problema na sua medida. É preciso cuidado. Né? Pode haver um desgaste muito excessivo que vai tender a zero e é quase zero, mas não é. E a mesma coisa, o 10.000. A pessoa bate no topo de energia vital, né? Chakras, nadis, vitalidade do corpo. Não significa energia psíquica como um todo, energia emocional e mental, que já é um outro degrau. Ela vai estar bem naquele momento. Essa pontualidade do biômetro muitas vezes é esquecida pelos anestesistas e pelos terapeutas que usam essa regra de análise. A pessoa toma como um padrão, ela está sempre aquilo ali. Está sempre. Não é verdade. Por isso, muitas vezes, que é interessante, dentro de um tratamento, dentro de uma análise mais rigorosa, que seja feita uma avaliação em vários horários. Né? Aí você vai usar um testemunho para fazer uma medida à distância, porque você não vai estar na casa do cliente à noite ou de manhã cedo, alguma coisa assim, mas você vai ter que ter um protocolo de medidas para poder fazer o acompanhamento da energia vital, para identificar também outras questões. Né? Em que momentos a energia baixa ou a energia sobe, ou há essa oscilação. A média, eu já vi alguns radiestesistas e terapeutas fazendo essa pesquisa, qual é a média da energia da pessoa? A média não significa muita coisa, gente. A média tem a sua utilidade dentro de certos limites, mas não tem utilidade. Se você faz uma média e a pessoa dá 7.000, ela pode estar com 10.000, depois está com 2, e depois está com 8, depois está com 13, e ela fica oscilando, né? E a média é 7.000. Aí você pensa, pô, pela média ele está bem. Mas a média não nos traz informação dessa qualidade, né? Essa importância. Porque quando a energia baixa muito, ou sobe muito, há alguma coisa envolvida. E, de novo, essa oscilação constante desgasta a nossa capacidade energética. Nós temos um limite. Né? Nós temos um limite. E, então, o terapeuta precisa cuidar desse aspecto. O biômetro é uma régua fantástica, desde que bem utilizado. Né? Já tem outros vídeos no canal sobre ele. É uma das primeiras réguas que a gente pega para trabalhar. A gente pode se observar e obter muito autoconhecimento com isso. Né? Como que está a nossa energia vital. Aí você faz medidas de hora em hora, você faz medidas de manhã, de tarde e de noite, depois de alguns eventos. Então você acaba se conhecendo para ver como é que é a sua dinâmica energética. Isso é muito importante, muito interessante. Mas desde que você leve em consideração isso. É uma coisa pontual. Pode durar 15 minutos antes, 15 minutos depois, talvez uma hora antes, uma hora depois, mas nós estamos sempre oscilando. Nós estamos sempre oscilando, fruto da nossa mente, em geral, muito agitada, que nos desgasta constantemente, fruto das relações com os outros, fruto das interações com os ambientes, das emoções sempre borbulhantes. Então a nossa energia está constantemente se modificando. Pequenas variações, aceitáveis, naturais, tranquilas. Grandes variações, problemas. Variações contínuas, problemas. Não é muito comum. Precisa pesquisar, precisa lançar mão de outras réguas para identificar o que está acontecendo com a pessoa. Gratidão.